O amor que uma pessoa tem por si mesma, no sentido de cuidar dos interesses pessoais, ele deve ser contínuo, mas também deve ser dirigido aos outros. Os 10 mandamentos e todas as outras leis do Antigo Testamento estão resumidas em 2 leis. Cumprindo esses 2 mandamentos de amar a Deus totalmente e de amar aos outros como a si mesmo, o homem estará guardando todos os outros mandamentos. Este é o seu programa Movimento Pentecostal. O arrependimento de atitudes erradas é a única resposta adequada do ser humano ao Evangelho. Receba a palavra que tem poder para mudar a sua existência. Ela é ministrada pelo presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus. Com vocês, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Eu quero convidá-los para a leitura de um versículo que, quantas vezes temos nós pregado para os nossos obreiros e a igreja que está sob os nossos cuidados, mas é a palavra de Deus. Êxodo capítulo 14, e o versículo de número 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Disse Deus para Moisés e Moisés para o povo: diga ao povo que marche. Mas que condição? Unidos. Meus queridos irmãos, é bíblico, e os senhores sabem que uma casa desunida não tem força. A unidade, meus queridos irmãos, faz parte da nossa vida espiritual, faz parte da nossa vida ministerial, faz parte da nossa cooperação com a igreja que está em volta de nós. Está escrito lá no livro do Gênesis, se não me falha a memória, no capítulo 11, Deus disse para os da época: quando o povo é um, tem a mesma fala, tem o mesmo sentimento, tudo quem tentar fazer, faz, não haverá impedimento algum. De maneira, companheiros, esta é a ordem de Deus: diga ao povo que marche. Glória a Deus. Foi esta a ordem que o Senhor Deus deu para os seus servos. Mas marchar para onde? Marchar em direção ao céu. Meus companheiros, cada um de nós precisa ter no coração, irmãos, a responsabilidade de não perder o alvo que está diante de nós. Nós fomos chamados por Deus, escolhidos pelo Senhor, constituídos pelo Senhor, irmãos, para orientar o povo. Mas, irmãos, nós somos embaixadores de Deus. A nossa embaixada, irmãos, vem do céu. A orientação vem de Deus, através do seu Espírito na nossa vida. E o nosso alvo, irmãos, é caminhar para o céu junto com o povo. Nós temos um destino, irmãos, e não podemos perder o nosso alvo, e muito menos, amados, o objetivo pelo qual Deus nos constituiu. Diga ao povo que marche, irmãos, esta é a orientação do Senhor. Unidos, sem perder o alvo, agora, amados, animados, não é? Glória a Deus. A igreja de Deus, irmãos, é um povo feliz, é um povo alegre, é um povo que diariamente recebe do Senhor, irmãos, renovação para a nossa vida espiritual, visto que cada dia o inimigo das nossas almas procura colocar obstáculos diante de nós. Porém, nós devemos ter sempre em mente: aquele que está conosco e em nós é muito maior do que aquele que está jogando obstáculo no nosso caminho. Daí o porquê, companheiros, o ânimo de Deus, amados, é o segredo da nossa vitória. Animados pelo Senhor,
recebendo graça do céu. O inimigo pode levantar as barreiras que ele quiser, mas, irmãos, Paulo nos aconselhou dizendo, deixando um testemunho muito grande para nós: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Bendito seja o nome do Senhor. Daí, companheiros, caminhar unidos, caminhar para o céu, animados, e naturalmente, irmãos, caminhar preparados para as intempéries da viagem. São muitas dificuldades que surgem cada dia, irmãos, visto que a nossa luta é continuada. Nós lutamos, a Bíblia diz que não é contra a carne nem o sangue, nós lutamos contra as potestades de Satanás. É uma luta de gigante, uma luta espiritual. E para isto, queridos, nós precisamos estar devidamente preparados para, fortalecidos com a graça de Deus, irmãos, caminharmos com passos firmes, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Queridos, Deus abençoe a cada um dos senhores. Que bênção essa mensagem. Cada vez que ouvimos o ensino bíblico, somos confrontados com o fato de que em cada um de nós existem 3 pessoas. A que nós achamos que somos, a que os outros pensam que somos e a que Deus sabe que somos. Que cada vez nós possamos ser semelhantes a Jesus mais e mais em tudo. E aí sim estaremos acertando o alvo. Divirta e ensine a criançada sobre a palavra de Deus com o livro É Hora de Pintar, Recortar e Colar Histórias Bíblicas. Elas não vão querer outra coisa. As páginas são coloridas, cheias de atividades educativas que reforçam o desenvolvimento infantil. É hora de pintar, recortar e colar histórias bíblicas. Adquira já nas livrarias ou pelo 0800 021 7373. Um produto com a qualidade CPAD. O quadro Nossa História do mês de dezembro mostra um pouco da saga dos pioneiros das Assembleias de Deus. Acompanhe o penúltimo episódio da série sobre a igreja no Amazonas. Nossa História. O pastorado de Alcebiades Pereira de Vasconcelos foi marcante em vários estados brasileiros. Ele encerrou a carreira no Amazonas, mas antes deu espaço às novas gerações. Enviou uma missionária ao campo. A igreja confiou, me mandaram, e graças a Deus por isso, trabalhei na Colômbia 2 anos e depois então fui à Bolívia, né? Lá fiquei 8 anos. Foi uma bênção nas mãos de Deus. Eu lembro que na época o pastor Alcebiades disse no culto de minha despedida: você vai, mas fique certo que você tem uma chave na mão, você pode abrir ou fechar a porta para outras moças. Então ele me disse: eu sei que no Brasil Deus levantará muitas moças para ir ao campo missionário, solteiras, como você vai agora. Se você falhar, as portas se fecharão para elas. Mas se você vencer, as portas estarão escancaradas para essas moças que Deus vai chamar e vai usar. No início do ano 2000, as Assembleias de Deus no Brasil foram confrontadas com doutrinas e costumes questionáveis à luz das Escrituras, provenientes do movimento conhecido como G12. Em função de pontos de vista diferentes, surgiu a Assembleia de Deus tradicional no Amazonas. A sede da convenção, CEADETAM, fica em Manacapuru. No dia 27 de novembro, a Igreja Assembleia de Deus tradicional no Amazonas, presidida pelo pastor Edson Alves da Silva e pelo vice Gideão Menezes, completou 10 anos de atividade com uma festa no ginásio do SESI. Presidentes de convenções regionais e representantes da CGADB participaram da festa. Milhares de crentes representaram as 208 congregações da igreja na capital. Foi uma festa de muita comunhão. Nossa História.